Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo para desmistificar de vez o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, o famoso BFRT. E olha, esqueçam aquela ideia antiga de que isso é só amarrar um elástico para cortar a circulação, tá? A história aqui é muito diferente. Vamos explorar o BFRT como uma verdadeira jornada biológica de altíssima precisão. É literalmente a física dos fluidos jogando a favor da fisiologia para subverter tudo que a gente achava que sabia sobre treinamento de força. Bom, para organizar o nosso raciocínio, o nosso roteiro de hoje vai seguir a linha do tempo exata de uma sessão. A gente vai passar pelo alvo da oclusão, a mecânica vascular, a tempestade metabólica, o inchaço celular e fechar com o impacto hemodinâmico. Seção 1. O alvo da oclusão, além do mito da isquemia. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa derrubar é o maior mito sobre esse método. Muita gente ainda acha que o BFRT é tipo um torniquete cirúrgico que tenta sufocar um membro completamente. E não, de jeito nenhum. A grande sacada aqui é uma manipulação hemodinâmica super precisa. O alvo é conseguir um bloqueio venoso total, sim, mas mantendo a restrição arterial apenas parcial, ou seja, o fluxo é milimetricamente controlado e não eliminado. Passando para a seção 2, a mecânica vascular, a armadilha física. Para entender como a gente consegue esse bloqueio tão específico logo abaixo do manguito, a gente tem que olhar para um contraste estrutural brilhante que a nossa própria anatomia tem. De um lado, as veias. Elas têm paredes bem finas e alta complacência. Basicamente, elas colapsam e amassam super fácil sobre qualquer pressãozinha externa. Do outro lado, as artérias, que são vasos bem mais robustos, com paredes musculares grossas e um fluxo de alta pressão e pulsátil. Para dar uma segurada nelas, a gente precisa de uma pressão muito maior, calibrada ali entre 40% e 80% da pressão de oclusão arterial. É exatamente aí que a armadilha é montada. A pressão do manguito esmaga as veias de baixa pressão, mas deixa o sangue arterial continuar pulsando firme para dentro do membro. Quando a gente observa isso acontecendo na prática, a física da coisa fica muito óbvia. O sangue arterial, que está cheio de oxigênio e nutrientes, consegue passar tranquilamente pela restrição do manguito. Mas aí, o sangue venoso, que agora está lotado de metabólitos e precisa voltar para o coração, dá de cara com a veia completamente colapsada. Literalmente, a porta de saída está trancada. E aí que a gente chega num conceito central, o represamento venoso, também chamado de venous pooling. Esse sangue sem oxigênio e cheio de lixo metabólico fica aprisionado ali no membro, funcionando exatamente como uma represa. E acreditem, é essa represa que vai servir de base absoluta para toda a cascata fisiológica incrível que vem logo em seguida. Entrando agora na seção 3. Hipóxia e tempestade metabólica. Pânico celular. Dá para imaginar a cena. O que acontece com o músculo que continua contraindo sem conseguir limpar a sujeira que ele mesmo produz? Instala-se um verdadeiro pânico celular. Sem oxigênio novo chegando e sem conseguir mandar embora os resíduos, rola uma queda drástica na oxigenação local. Aí o músculo não tem muita escolha. Ele é forçado a abandonar a via aeróbia e entrar de cabeça na glicólise anaeróbia. Isso acontece mesmo usando cargas ridículas, equivalentes a 20 ou 30% de uma repetição máxima. O resultado? Um acúmulo monstruoso exponencial de lactato, íons de hidrogênio e fosfato inorgânico, o que despenca o pH local. Fica um ambiente superácido, exausto e extremamente fadigado numa velocidade absurda, uma tempestade perfeita. Mas o mais fascinante é como o corpo reage a esse caos. A biologia entra em cena de uma forma brilhante, com uma proteína chamada fator induzido por hipóxia, o famoso HIF1-alfa. Em condições normais, as nossas células ficam destruindo essa proteína o tempo todo. Só que, no meio desse sufoco gerado pela desoxigenação severa, a destruição para. O HIF1-alfa ganha estabilidade, entra no núcleo da célula e começa a apertar vários botões de sobrevivência. Ele altera a fibra para ficar metabolicamente muito mais forte e ainda sinaliza para o corpo criar novos vasos sanguíneos através do VEGF. Basicamente, a ameaça gera adaptação. E olha, o negócio não fica restrito ao tecido local, não. Ele ganha proporções sistêmicas. Aquele montão de lactato vira um maestro de tudo isso. A acidez extrema aciona os nervos periféricos, que mandam um grito de socorro direto para o cérebro. Como resposta a essa acidez, a glândula pituitária pode liberar o hormônio do crescimento, o nosso GH, em quantidades até 290 vezes maiores que o basal. 290 vezes! É um verdadeiro banho endócrino gigantesco induzido simplesmente por aquela fadiga concentrada que a gente criou. Seção 4. Inchaço celular e hipertrofia, o gatilho da dinâmica de fluidos.
Dando um zoom agora na estrutura íntima da célula, a gente esbarra num fenômeno impressionante chamado inchaço celular, ou cell swelling. Com a veia ocluída, a pressão capilar vai lá no teto, e isso expulsa o fluido do plasma para dentro das células musculares. A fibra enche tanto de líquido que fica parecendo um balão de água quase estourando. E o detalhe maravilhoso é, a biologia não interpreta isso como um simples dano, mas sim como uma ameaça estrutural crítica. Para impedir que a parede celular rasgue no futuro, a fibra dispara sinais de emergência para construir mais proteína e se reforçar. A gente consegue ver essa relação de causa e efeito de um jeito muito nítido. De um lado da equação, a gente tem a pressão hidrostática empurrando o plasma para dentro da fibra, no movimento que é puxado pelo gradiente de lactato acumulado lá, e, do outro lado, esse estiramento violento e físico da célula bate direto na porta da via hêmetro-C1, que, como a gente sabe, é a principal via de regulação do crescimento muscular. Mapeando isso num passo a passo através da mecanotransdução, a sequência flui de forma elegantemente simples, apesar da bioquímica super complexa. Passo 1. Ocorre o bloqueio da veia e a pressão dispara no capilar. Passo 2. Como tem muito lactato aprisionado, esse gradiente funciona como um ímã osmótico e puxa a água do plasma para dentro da fibra. Passo 3. A membrana incha, se estica fisicamente e ativa sensores chamados integrinas. E por fim, no passo 4, essas integrinas pegam esse puxão físico e convertem numa ordem química para a via emitor C1, sinalizando claramente para o músculo produzir novas proteínas e frear qualquer perda de massa imediatamente. É a física ditando as regras para a química, literalmente. Nossa última etapa, seção 5, impacto hemodinâmico e liberação, o fluxo da recuperação. Aí chegamos naquele momento em que o exercício finaliza. Os manguitos são esvaziados e todo aquele sangue que estava preso é solto de uma vez. É uma enxurrada de sangue novo e oxigenado inundando a região em milissegundos. Isso causa a hiperemia reativa, que gera a chamada tensão de cisalhamento, ou shear stress. O sangue flui com uma turbulência tão forte que literalmente raspa, gera um atrito físico na parede interna dos vasos, no endotélio. Esse atrito acelerado e bruto ativa enzimas como AENOS para liberar óxido nítrico na mesma hora. E o óxido nítrico é mágico, dilata os vasos, aumenta absurdamente a circulação no momento e, a longo prazo, garante uma flexibilidade e uma saúde vascular sensacionais. Isso ilustra brilhantemente o porquê de o BFRT ser um divisor de águas. Quando se pensa num treino tradicional com carga bem alta, o estresse cardíaco é gigante e a pressão arterial vai lá no alto. O BFRT, por usar cargas muito baixinhas, gera um estresse no coração comparativamente bem mais moderado. Mas o grande pulo do gato é que quando olhamos para o pós-treino, a hiperemia e a liberação de óxido nítrico no BFRT superam largamente as de um treino pesado. A gente conquista uma ativação hipertrófica idêntica, mas usando uma fração do peso, salvando as articulações e protegendo totalmente o nosso sistema cardiovascular. O que nos deixa com um cenário impressionante para fechar, sabendo que é perfeitamente possível acender genes de sobrevivência, provocar picos altíssimos de hormônio do crescimento, inchaço celular e até criar novos vasos sanguíneos. Tudo isso com quase nenhum peso e estresse sobre as articulações, apenas brincando com a física da oclusão venosa. Fica a reflexão. Como essa compreensão fantástica da jornada do sangue vai reescrever o futuro das prescrições, tanto na preparação de atletas de elite, quanto na reabilitação de pacientes em clínicas? Porque, no fim das contas, a restrição aqui não é para limitar o corpo, é para forçá-lo a encontrar caminhos incrivelmente mais eficientes para crescer e se regenerar. Essa é a engenharia fisiológica em sua forma mais pura e brilhante.